Você já sentiu que as pessoas não levam a sério o que você fala? Às vezes a sua credibilidade tá bem baixa, tá indo, ó, por água abaixo e você não sabe como recuperar ela ou como fazer para mudar isso e começar a passar uma credibilidade para as pessoas? Fica comigo aqui que eu vou te mostrar as cinco erros que você pode estar cometendo na oratória, que pode estar minando com a sua credibilidade. E claro, né, vamos saber também como evitar esses erros e como melhorar. Bom, peguei meu chazinho, pega o seu chazinho também, o seu café ou a sua água e vamos lá. Bom, a primeira coisa, falta de clareza na sua fala. Muitas vezes você tem a sua fala toda bagunçada. Às vezes você pode até pensar, nossa, Bruna, mas eu sei o que falar, tem tudo na minha cabeça, mas na hora que eu vou falar, eu falo muito rápido, a minha fala não acompanha meu pensamento, eu embolo tudo, ou às vezes eu não consigo trazer os meus melhores exemplos, né? Eu não consigo me expressar, fica tudo bagunçado, tudo confuso. Isso acaba minando realmente a sua credibilidade, porque quando você imagina um palestrante ouvindo, né, uma palestra desse palestrante, se você não entende o que ele está falando, se você não tem clareza, se ele não consegue passar com clareza o que ele está falando, vai ficar tudo confuso, as pessoas vão perder o interesse naquela palestra e ninguém vai sair entendendo nada e muito pelo contrário. Ou às vezes, na verdade, as pessoas vão sair falando mal daquilo, né, daquela palestra, porque não foi coesa aquela mensagem. Então, nem precisa ir muito longe. Eu dei um exemplo de palestrante, mas pode ser no normal mesmo, na sua fala do dia a dia. Ou às vezes você não sabe como construir a sua fala, né? Então preste atenção na sua fala, comece a entender se você está passando clareza nas suas ideias. Uma das indicativas que as pessoas acabam não entendendo o que você fala, que está faltando essa clareza, essas pessoas toda hora estão perguntando o que você disse, eu não entendi os seus exemplos. Ou às vezes você está falando e a pessoa acaba não entendendo o raciocínio que você quer passar. Isso é um forte indicativo de que sim, a sua mensagem não está sendo clara. Uma dica bem bacana para você começar a desenvolver as suas ideias e começar a passar, né, no campo das ideias para o campo das palavras, o que você quer dizer de uma forma clara e objetiva. Um dos caminhos é você começar a escrever o que você tem para falar. Às vezes, o que você quer falar na hora, né, numa conversa, você não tem escrito. Mas tira todos os dias a questão de 5 minutinhos para você começar a organizar os seus pensamentos. Então, por exemplo, amanhã, começa hoje mesmo, tá? Você pode começar hoje, não precisa começar amanhã. Mas começa pegando uma ideia que você tem na cabeça, seja ela sobre algum tema ou um tema específico que você sabe que você vai apresentar, né? Seja numa reunião, seja na faculdade, seja para aquele seu colega, para sua mãe, para sua esposa, seu esposo, e começa a escrever aquilo. Começa a tirar do campo do pensamento em palavras essa ideia. Isso vai começando a dar muito mais clareza e direcionamento nas ideias que você quer dizer. Então, acaba começando a ficar menos confuso, porque se você começa a visualizar aquilo em palavras, depois na hora que você vai falar, você consegue dominar a arte da fala, porque você conseguiu estruturar muito bem na parte da escrita, sabe? Então, primeiro é um treino. No começo, às vezes você não vai saber muito como escrever, o que escrever, mas começa, você vai falar sobre amor, vamos falar sobre sustentabilidade, sobre o projeto que você quer apresentar na sua empresa, sobre um plano que você quer começar a executar. Então comece a escrever sobre esse plano, pelo menos uma folha de caderno, pode ser pequenininho, não precisa ser dos grandes, não, coloca em 20, 30 linhas, até você conseguir escrever de uma forma, a forma mais clara e objetiva aquela ideia. Se na primeira vez não ficou boa, escreve uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, até você conseguir ler aquela sua ideia escrita e você conseguir entender. Legal, né? Então isso é um treino diário que você vai começar a fazer e você vai começar a desenvolver mais as suas ideias e tirar da parte do pensamento para a parte da oralidade, né? Da parte da escrita para a parte da oralidade. Isso vai fazer com que você tenha muito mais credibilidade quando você estiver falando, porque quando você vai falar, você vai saber o que falar. Segundo erro que pode estar minando a sua credibilidade na oratória é excesso de muletas linguísticas. O que é essas muletas linguísticas, né? É aquele nossa, tipo, aquelas gírias em excessivos, mas até aquele nossa, tipo, sabe aquele negócio que fica prolongando muito, parece que a pessoa não vai direto ao ponto, fica tendo
aquelas lacunas, e nessas lacunas que você vai tendo, ao invés de você deixar mais limpo a sua fala, você vai minando com palavras que vão poluindo. Isso é super normal acontecer, muitas vezes você tá despreparado, você não tá sabendo o que falar, às vezes o nervosismo vem e isso vai começando a te dominar. Você vai falando, eu tenho uma ideia pra falar aí, né? Nossa, mas tipo, tô procrastinando demais pra poder começar esse meu novo projeto, tipo, muito feio. Bom, tô inventando aqui um exemplo meio nada a ver, mas você conseguiu entender que o e o tipo começam a dar muita gastura, né? Para você conseguir reverter isso, que realmente às vezes não é um caminho simples, né? É algo que você vai ter que começar a se policiar, porque é algo que às vezes já tá dentro de você e você às vezes nem percebe. Pra gente conseguir driblar isso, você começa a se gravar. Ai, Bruna, mas eu tenho vergonha de me gravar. Uma das coisas que eu tenho que falar pra você é que se você quer ser bom na parte da fala, você precisa começar a ter essa intimidade com a câmera. Então você precisa começar a gravar como você se fala para você entender aonde estão os seus vícios, porque muitas vezes o nosso cérebro é tão automático, a gente fala e a gente nem percebe aonde a gente está comendo palavras, aonde nós estamos fazendo tendo essas muletas linguísticas, né? Como a gente está se movendo, tendo expressões, ou a gente está se mexendo muito em lugares, se tocando, mexendo muito no cabelo, a gente nem percebe, viu? Porque a gente tá falando e a gente não tá pensando, não tá racionalizando tudo, todos os atos que nós estamos fazendo. Mas quando você se grava, você vai conseguir depois entender o que você tá fazendo. E é a mesma coisa para isso, para essas muletas linguísticas. Você vai começar a se gravar, deixa só para você, não mostra para ninguém. Aí aonde você vai vendo que você vai começando a falar muitas muletas linguísticas, você vai tentando na próxima vez falar, eu vou corrigir aqui. E é algo que você vai se corrigir ali por muito tempo. Não é do dia pra noite, mas começa a fazer esse teste, eu tenho certeza que você vai já sentir a diferença, já assim, eu creio que já no primeiro e segundo vídeo, porque realmente impacta. Terceiro erro que pode estar minando a sua credibilidade é falta de contato visual numa conversa ou numa apresentação que você precisa fazer. Olha, faz toda a diferença. Quando você tá olhando pro olho daquela pessoa, eleva a sua confiança, até você se sente mais confiante. Sabe por que você se sente mais confiante? No começo, se você não é acostumado a olhar no olho daquela pessoa, às vezes, das pessoas, né? Você pode se sentir um pouquinho com vergonha, intimidado, mas isso é questão de prática. Uma vez que você começa a olhar para os olhos da pessoa, você começa a mandar, né, que tem uma postura também ereta, você começa a mandar para o seu cérebro uma mensagem de que você tem confiança, de que você está olhando para o olho daquela pessoa, de que esse contato visual, vocês estão tendo uma troca, uma troca ali de identidade, uma troca de entendimento. Então, quando você começa a olhar e não começa a fugir, sabe? Começar a olhar para baixo, se curvar, ou ficar olhando para todos os lados, isso vai começando a minar a sua confiança. E a confiança, ela é um banco onde você vai depositando pequenos atos que você vai fazendo de atos de confiança para que você tenha um montante ali que na hora que você precisar usar, você tenha. Você tem esse recurso da confiança. Então, não olhar nos olhos daquela pessoa, não olhar nos olhos daquele grupo, vai fazer com que sua credibilidade fique por água abaixo, porque vai passar um ato de insegurança. E aqui a gente não quer insegurança. Mostra esses olhos, comece a ser confiante. É um desafio que você vai fazer para você mesmo. Eu tenho certeza que você vai conseguir vencer isso. No começo, como eu disse, pode ser um pouquinho desafiador, mas depois você vai vendo que tudo vai ficando natural. Depois da terceira pessoa que você começar a sustentar o olhar, claro que você não vai ficar fixada assim, né? Olhando assim, secando, mas você vai começar a olhar. Olha 3 segundos, 1, 2, 3 e olha para um outro ponto. Quando você vai falar para a câmera também, imagina, eu tô olhando aqui no visorzinho, né? Mas quando olha no visorzinho, eu tô me vendo. Mas eu não tô olhando para o seu olho. Quando eu olho para a câmera, eu tô olhando no seu olho. Não é muito mais gostoso eu falar olhando para o seu olho? Parece que eu tô falando com você, parece que a gente tá ali sentado na sala mesmo, conversando. Então é isso, né? Tem, diferença. Tenta sempre olhar no olho da pessoa. Você não vai encarar, não é ficar encarando para deixar outra pessoa constrangida.
mas olha 3 segundos e desvia o olhar, tá? Com jeito, olha para um outro ponto, vai olhar, vai fazer uma sala, uma apresentação numa sala, mantém contato visual com o começo ali com alguma pessoa por 3 segundos e já desvia o olhar também. Aí depois você vai para outra pessoa e olha 3 segundos e desvia o olhar, olha para alguma outra coisa. Isso vai fazer com que seja, isso na verdade é o olhar triângulo, né? E isso vai fazer com que passe muito mais naturalidade, passe muito mais credibilidade e confiança na sua apresentação ou na sua fala e na sua imagem. Já pegando o gatilho aqui, né, do olhar, vamos falar de postura, né? Nosso quarto erro aí que você pode estar fazendo, que pode estar minando a sua confiança e oratória, né? Minando a sua oratória. Bom, a expressão corporal, você sabe, do mesmo jeito que não olhar no olho faz com que a pessoa passe aquele ar de insegurança, uma expressão corporal fechada faz também essa mesma imagem. Passa insegurança, não passa credibilidade, faz com que você quebre. Às vezes você tá até falando bem, tem alguma coisa boa para poder falar ali, né? Com certeza você tem, mas quando você começa a falar, a sua postura é totalmente fechada. Imagina se eu estivesse gravando o vídeo assim, ó, toda encolhida. Não ia ficar legal. Tem que ter postura. Abre o peito, olha que diferença. Abre o peito, ergue um pouquinho a cabeça, faz com que, ó, você libere a passagem de voz aqui da sua garganta, né? O seu tônus aqui ficar, o tônus vocal ficar projetado para frente. Isso envia uma mensagem para o seu cérebro que você precisa ter autoconfiança. Começa automaticamente a mudar. Quando você fala assim, ó, parece que você tá meio introvertido, né? Agora, quando você fala a mesma frase assim, não parece. Faz o teste. Fala uma frase assim. Agora, faz uma frase desse jeito. Fala a mesma frase desse jeito. Parece que você tá sendo muito mais assertivo, com confiança. Muda até o seu estado de espírito, né? Já tô dando spoiler do que vai vir pra frente. Mas é isso. São coisinhas, tudo vão se interligando. Então, um sinal que acaba mandando mensagem pro cérebro, que acaba melhorando toda a sua imagem pessoal, e às vezes você nem percebe. Mas isso, se você fizer bem, se você mudar esses estados, você vai passar muito mais confiança e credibilidade na sua mensagem. E para irmos para o nosso quinto erro da oratória que faz você perder a credibilidade, é falar sem energia, é falar sem aquela entonação, aquela vibração. Isso, gente, faz toda a diferença. Se eu chego aqui para você e falo, nossa, você tem que melhorar a sua comunicação. Eu amo comunicação e eu vou ensinar para você isso hoje. Você não vai me dar credibilidade, né? Você, na verdade, você vai ficar assim, tá, vamos ver. Não vai te instigar para você ouvir mais. Agora, quando eu falo 5 erros que você está cometendo que pode estar minando a sua credibilidade, eu amo falar de comunicação e eu quero ajudar você. Vamos juntos pra gente ver quais erros você está cometendo e como evitá-los. Não é muito mais diferente? A energia muda tudo do que você está falando. Bom, Bruna, mas eu sou uma pessoa não tão extrovertida assim, como que eu vou colocar tanta energia? Gente, você pode ser enérgico no que você está falando, sem precisar ser uma pessoa que é extremamente extrovertida ou fique sorrindo. Eu tenho uma característica que eu amo sorrir, mas tem gente que eu já, né, tinha até um companheiro de serviço meu que sempre falava, uma vez eu fui dar uma palestra sobre oratória, e ele falava assim, eu toquei sobre isso, sobre esse ponto, né, de sorriso, como o sorriso, ele abre portas, né, e ele falou, Bruna, mas eu não gosto muito de sorrir, eu tenho um estilo um pouco mais sério e tal, como é que pode ser isso na oratória? Na oratória, você não precisa assim, ficar rindo para você ser uma boa, para você falar bem, não, você simplesmente precisa ter energia no que você vai comunicar. Você viu que eu posso comunicar o que eu quero comunicar sem precisar ficar sorrindo? Claro que os sorrisos vão ser pontos chaves, mas eu consigo sim falar a mesma coisa que eu vou falar com um tom mais sério, mas tem que ter energia, tem que ter vibração. Se você começa a colocar isso e comece a treinar, o seu discurso vai mudar assim 100%. E todo mundo vai amar te ouvir falar, você vai encantar as pessoas quando você vai falar. As pessoas vão ficar assim interessadas no que você tem para falar.
porque todo mundo gosta de uma pessoa que tá com uma energia boa. Então, se você quer ser mais confiante na hora da sua fala, na sua oratória, evite esses erros, esses principais 5 erros, que você vai ser muito mais assertivo, vai passar credibilidade na sua comunicação e vai ser só sucesso. Comenta aqui pra mim quais desses erros você comete ou você já cometeu, né? E qual você quer melhorar aí, se você já fez o 5 ou um dos 5, conta aí pra mim que eu quero saber. E se você quer mais dicas de oratória e comunicação, já se inscreve no canal, deixa o seu like, que toda semana tem conteúdo novo.